Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando as orações subordinadas. Este é o módulo de português para concursos. Ok, gente? Essa é a nossa última aula sobre oração subordinada. Hoje é o limite para você aprender isso, hein? Eu acho que você vai aprender, se você ainda não sabe, né? Mas oração subordinada é sempre aquela coisa, né? Respira fundo, né? Relaxa sua mente e vem comigo que a gente vai tentar, do melhor jeito, colocar isso na sua cabeça. Vamos lá. A gente trabalhou, né, as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que têm função de substantivo, certo? Bom, essas orações subordinadas substantivas, como a gente viu, a gente sempre pode substituir por isso, né? Pelo isso, nisso, disso, né? Dependendo de que tipo de oração substantiva ela for, né? Ela pede uma preposição. Aí pode vir a ser nisso, disso. Mas a questão é, sempre que você tiver dúvida e você puder substituir, né, o complemento da oração principal por isso, nisso ou disso, você tem uma oração subordinada substantiva, que tem a função de sujeito da oração principal, ok? Ela pode ser objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, subjetiva, né, predicativa e completiva nominal. Agora a gente vai começar a falar das subordinadas adjetivas, que são um outro tipo, tá, de oração subordinada. Vamos lá. A oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo. A gente, né, isso daí dá para entender. Ou seja, aqui a ele equivale. Então, né, sempre que tiver valor de adjetivo, é uma oração subordinada adjetiva. Ok? As orações vêm introduzidas por um pronome relativo e exercem a função de adjunto adnominal do antecedente. Então, olha só, gente. O adjunto adnominal, né, esse termo acessório da nossa língua portuguesa, diferente do complemento nominal, tá? Vamos aqui fazer uma rememoração. O complemento nominal, ele vai completar qualquer tipo de nome, certo? Substantivos, adjetivos, advérbios, né? O adjunto adnominal complementa apenas substantivos, tá? Então, e ele não vem introduzido por preposição. O complemento nominal sempre tem uma preposição. Aqui, ele vem introduzido por um pronome relativo, tá? Esse pronome relativo vai retomar, né, o substantivo a que ele está fazendo referência. Vamos lá, vamos entender melhor. Observe, esta foi uma redação bem sucedida. Então, olha só, nós temos aqui o substantivo, né? E quem está complementando o sentido desse substantivo, né? Um adjetivo que tem função de adjunto adnominal, né? Bem sucedido. Ele não tem, né, nem nada para introduzir ele está aqui sem preposição, né? E ele está completando o sentido de um substantivo, tá? É um adjetivo que é um adjunto adnominal. Ok, entendemos ele como funciona como esse acessório da língua portuguesa. Agora vamos entender essa função dentro das orações subordinadas. Vamos lá. Note que o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem-sucedida. Nesse caso, é possível formarmos outra construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. Vamos ver. Esta foi uma redação que fez sucesso, né? Então, lembrem-se, para ser uma oração precisa de um verbo, né? Então, como vamos transformar esse adjunto adnominal em uma oração, né? A gente vai transformar isso num verbo, dar um jeito de colocar um verbo aqui. Então, bem-sucedida, como é que a gente pode substituir? Que fez sucesso, que teve sucesso, que obteve sucesso, né? Então, esta foi uma redação, essa é a nossa oração principal, que
fez sucesso. Então aqui nós temos a oração subordinada adjetiva, ok? Ela tem função de adjunto adnominal, né? Lembrando que ela está complementando aqui o sentido de redação, que é um substantivo, ok? O único nome que o adjunto adnominal complementa. Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo que é a oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que. Esse que aqui, gente, não é um que simplesmente conjunção, tá? Porque as orações subordinadas, geralmente elas são introduzidas, né, por uma conjunção. E muitas das vezes é o que introduz. Só que este que aqui, ele retoma redação. Ele é um pronome relativo, né? O pronome relativo, vocês lembram? O pronome relativo é aquela forma da gente se referir ao mesmo substantivo várias vezes, né, num texto, por exemplo, sem ter necessariamente que repetir o nome do substantivo. Então a gente não vai falar a redação milhares de vezes, certo? Então como é que a gente retoma essa redação, a ideia de redação, né? A ideia de redação a gente retoma com o que? Com aquela, com esta, através de pronomes, ok? Pronomes demonstrativos, relativos. Neste caso aqui, nós vamos usar apenas pronomes relativos, né? Eles vão retomar o substantivo que está sendo completado na oração substantiva, na oração subordinada, desculpem, tá? Então, aqui nós temos, na oração principal, esse substantivo, redação, que tem o seu sentido completado pela oração subordinada adjetiva, que fez sucesso. Além de conectar ou relacionar duas orações, o pronome relativo desempenha sua função sintática na oração subordinada. Ocupa o papel que seria exercido pelo termo que antecede. Então, ao invés de nós repetirmos aqui a redação fez sucesso, nós usamos o que, porque ele já automaticamente retoma essa redação da oração principal, né? Esse termo que nós estamos especificando na oração subordinada. Então, ocupa o papel que seria exercido pelo termo que antecede. Observação. Para que dois períodos se unam num período composto, altera-se o modo verbal da segunda oração. Então, olha só. Aqui nós temos, né? A primeira oração era bem sucedida, era só um adjetivo. Quando a gente quer, né, um período composto, a gente precisa alterar. A gente precisa colocar um verbo. Então, que fez sucesso, né? Então, para que dois períodos se unam num período composto, altera-se o modo verbal da segunda oração. Forma das orações subordinadas adjetivas. Bem, estava muito simples a gente achar que bastava saber a oração subordinada adjetiva, né? A gente sabe que vai muito, muito mais além, né? Então, olha só. Quais são as formas, né? Vamos ver. Quando são introduzidas por um pronome relativo e apresentam o verbo no modo indicativo ou subjuntivo, as orações subordinadas adjetivas são chamadas desenvolvidas. Então, olha só, é a mesma coisa da oração subordinada substantiva. Nós teremos as formas reduzidas e as formas desenvolvidas, né? Nós já trabalhamos isso antes, mas vamos repetir. As orações, né, desenvolvidas, elas apresentam o verbo, né, no tempo indicativo e no tempo subjuntivo. E as reduzidas apresentam o verbo nas formas nominais, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, dependendo de qual desses tempos verbais, né, desses modos, desculpem, qual desses modos verbais estão sendo utilizados nas reduzidas, daí vem aquela nomenclatura, né? Reduzida de gerúndio, reduzida de infinitivo ou reduzida de particípio, ok?
Além delas, existem as orações subordinadas adjetivas reduzidas, que são as que nós estamos falando, que não são introduzidas por pronome relativo. Podem ser introduzidas por preposição, tá, gente? Elas não são introduzidas, né, por conjunção, pronomes relativos. Elas podem apresentar uma preposição, dependendo, né, se elas forem objeto direto, né, se o verbo pedir uma preposição. E apresentam o verbo numa das formas nominais, como a gente já disse, infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, né, aquela forma original do verbo, né, amar, comer. Eu tô falando o nome do filme da Julia Roberts, né, gente? Comer, rezar e amar, é tipo isso. Então, os primeiros verbos que vieram na minha cabeça. Mas no caso do filme, por exemplo, comer, rezar e amar, nós temos as formas nominais do infinitivo, né? São as formas originais do verbo, né? Fazer, beber, dormir, né? E o gerúndio? O gerúndio é aquele velho conhecido do gerundismo, né? Que dá a ideia de continuidade, né? Fazendo, bebendo, comendo, né? E as formas do particípio? O particípio é tudo aquilo que está concluído, né? O particípio é falado, comido, começado, escrito, né? São coisas que estão concluídas. Então, essas são as formas nominais do verbo. Por quê? Essas formas não têm conjugação temporal, né? A gente não fica lá, eu, tu, eles, nós, passado, presente. Não, eles são assim, do jeito que eles são. Ok? Então, quando a oração subordinada apresentar, né, esse tipo de verbo, elas são as reduzidas, né? Por exemplo, ele foi o primeiro aluno que se apresentou, né? Aqui nós temos uma oração desenvolvida, né? E, obviamente, nós temos aqui uma oração subordinada, oração subordinada adjetiva, né? Por quê? Ela complementa o sentido de aluno, né? O aluno que se apresentou, não é qualquer aluno, ela está especificando que aluno é esse, né? Então ela é uma oração subordinada adjetiva, ela tem função de adjunto adnominal, certo? Agora, a forma reduzida dela seria: ele foi o primeiro aluno a se apresentar. A se apresentar. Então aqui, ó, como nós já tínhamos dito, né? Ele vai aparecer com a preposição ou não, tá? Depende muito. Aqui nós temos a preposição a, mas não temos um pronome relativo, igual aparece aqui o que, né? O primeiro aluno que se apresentou. E essa daqui, gente, olha, nós temos o verbo no infinitivo. Portanto, nós temos aqui uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de infinitivo. Então, por quê? Porque, para começo de conversa, ela é subordinada, né? Porque ela depende da oração principal. Ela é adjetiva porque ela complementa o sentido do nome, tá? O sentido do aluno aqui. Ela é reduzida porque ela apresenta a forma aqui, ó, no infinitivo. Lembram? As que têm gerúndio, infinitivo ou particípio são reduzidas. E ela é reduzida de infinitivo. Essa é fácil, essa você já sabia. No primeiro período, há uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, já que é introduzida pelo pronome relativo que e apresenta um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo. No segundo, há uma oração subordinada reduzida de infinitivo, como já tínhamos dito. Não há pronome relativo e seu verbo está no infinitivo, né? Então, essa é oração subordinada. Oração subordinada, veio oração reduzida. Agora vamos lá. Classificação das orações subordinadas adjetivas, tá? Então, agora vamos começar a acrescentar mais sobrenomes, né? Nesses nomezinhos. A relação que estabelecem com o termo que caracterizam as orações na relação que estabelecem com o termo que caracterizam
As orações subordinadas adjetivas podem atuar de duas maneiras diferentes. Vamos ver. Há aquelas que restringem ou especificam o sentido do termo a que se refere, individualizando. Nessas orações não há marcação de pausa, sendo chamadas de subordinadas adjetivas restritivas, né, gente? Então, olha só, quando você for colocar uma característica específica, né, que restrinja, você não está falando de qualquer pessoa, você está falando de uma pessoa que fez determinada ação ou que estava em determinado local e que estava nesse determinado local em determinado momento, você restringe. São informações que, além de caracterizar o substantivo, né, elas individualizam, né? Elas trazem algo que só aquele indivíduo tem. Então, por isso a gente chama de restritiva, ok? Então, elas são subordinadas, adjetivas, porque elas conferem, né, uma característica, e restritivas, porque elas restringem, tá? Porque elas individualizam. Existem também orações que realçam um detalhe ou amplificam dados sobre o antecedente, que já se encontra suficientemente definido, as quais denominam-se subordinadas adjetivas explicativas. Então, olha só, diferente das restritivas, que vão especificar, né, uma pessoa, vão individualizar aquela característica que é de um objeto, de uma pessoa, de um indivíduo, né? A explicativa, elas vão realçar um detalhe, elas vão amplificar dados, né, que já se encontra suficientemente definido. Não é nada de específico que você, não é uma novidade que você está contando, mas ela vai realçar essa informação. Exemplo: jamais teria chegado aqui não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Este homem não era um homem que estava na padaria, não era um homem que estava dormindo, não era um homem que estava... Não era qualquer homem, era um homem que passava naquele momento, né? Então, olha só, ao mesmo tempo que ela tem essa função de adjunto adnominal, porque ela está complementando o sentido do nosso substantivo homem, né? O homem. Ela inicia aqui por um pronome relativo que retoma esse homem, certo? O homem que passava naquele momento, né? E ela, ao mesmo tempo, ela restringe. A informação não é sobre qualquer homem, é sobre aquele que passava naquele momento, ok? Nesse período, observe que a oração em destaque restringe e particulariza o sentido da palavra homem. Desculpem. Trata-se de um homem específico, único. A oração limita o universo de homens, isto é, não se refere a todos os homens, mas sim àquele que estava passando naquele momento, ok? Então, por isso nós temos uma oração restritiva. O exemplo 2. O homem que se considera racional, muitas vezes age animalescamente, né? Então, nesse caso aqui, gente, nós estamos falando do homem no sentido amplo de homem. Qualquer um. Eu, você, o homem ser humano, sabe? Então, aqui a gente só está especificando uma característica que já é conhecida do homem, né? O homem se considera, nós somos racionais, certo? Mas ainda somos animais, não é verdade? Isso daí todo mundo sabe, a ciência já falou isso pra gente 1000 vezes, né? Então, o homem que se considera racional, né? Então, nós estamos especificando esse homem, né? Nós não estamos restringindo? Não estamos restringindo. Porque não é qualquer homem. Todo mundo se considera racional, né? Eu me considero, você se considera, né? O homem, o ser humano, que se considera racional, muitas vezes age animalescamente, né? Então, a oração subordinada adjetiva explicativa. Pela falta de bom senso e de clareza na apreensão das lembranças. Opa!
Então é isso, gente. Aqui nós temos, né, uma coisa que especifica, que explica o homem. É uma informação adicional sobre o homem, né, que se considera racional. Observe, né, como a oração principal faz sentido sozinha. Isso é bastante legal da gente perceber, né? Se nós tirássemos essa parte do meio, né, que está explicando, nós teríamos o homem muitas vezes age animalescamente. Perceba, né? Nós temos a oração principal, algo perfeitamente independente, não tem a menor necessidade da oração subordinada. Tá? Algumas vezes as nossas orações principais não são tão completas assim, nós já vimos isso, mas mesmo assim elas têm um sentido independente da subordinada. A subordinada é aquela que depende da principal. Isso aqui, gente, desculpem, foi um slide que veio aqui de uma outra aula. Vamos pular, né? Vamos desconsiderar isso aqui. Aí. Nesse período, a oração em destaque não tem sentido restritivo em relação à palavra homem. Na verdade, essa oração apenas explicita uma ideia de que já sabemos estar contida no conceito de homem. Então a gente já está careca de saber que o homem é um animal e que um homem é um animal irracional. E que por vezes, a gente sabe de tudo inclusive, e que por vezes o homem é muito mais animalesco do que racional. Tem algumas atitudes, né, que a gente às vezes percebe o quão animalescos nós somos. Ok, então não conta novidade nenhuma, então ela está só explicando algo que a gente já sabe, tá? Então por isso ela é explicativa. Saiba que a oração subordinada adjetiva explicativa é separada da oração principal por uma pausa, que, na escrita, é representada pela vírgula. Então, olha, aqui, né, ela vem entre duas vírgulas. É como se ela fosse um aposto explicativo, basicamente, tá, gente? Mais ou menos. Mas isso daqui a gente usa tanto no nosso texto, certo? A gente vem falar, às vezes, sobre essa explicativa aqui, algum trecho que a gente quer, a gente está escrevendo lá um artigo, uma redação, né? Aí a gente quer uma informação adicional sobre aquilo que a gente está falando, é aquela coisinha que a gente bota entre duas vírgulas, né? Essa frasezinha, geralmente ela vai ser essa frase oração subordinada adjetiva explicativa, desde que ela tenha um verbo, obviamente. Senão ela pode apenas ser um adjunto adnominal, se estiver completando o sentido de um substantivo, tá, gente? É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas. De fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas, as restritivas não. Então, gente, é uma coisa assim, um macete aí para você lembrar, né? As explicativas, elas vêm sempre entre duas vírgulas, ok? Elas estão dando uma informação adicional, é um apêndice, né? As restritivas não, olha, vamos voltar lá na nossa restritiva. Olha, jamais teria chegado aqui, não fosse a gentileza de um homem que passava. Não tem nem vírgula, né? Ela é introduzida pelo pronome relativo, ela retoma o homem, né? Ela restringe, mas ela não tá ali fechadinha entre vírgulas, tá? Essa explicativa, ela é tão apositiva, né? Ela, não confundam, tá? Não tô falando que é apositiva não, mas ela tem tanta essa coisa de um pouco de aposto, que se você tirar ela da frase, ela não vai fazer diferença, ok? O homem muitas vezes age animalescamente, e isso basta, é uma informação que basta, ok? Essa explicativa, ela tem muito mais uma informação adicional a acrescentar pra gente. Bom, é isso, a gente fica por aqui.